Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé diante da presença do Senhor, porque na presença dele há abundância de alegria, amém? Coloque a mão sobre o teu coração, se lance diante do Senhor agora. A palavra do Senhor diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o altar do Senhor. Lance sobre o altar do Senhor agora todos os teus medos, teus anseios. Lance diante do altar do Senhor agora todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações. Lance diante do altar do Senhor agora toda a sua maior riqueza, que é a sua família. E ele diz: eu tenho cuidado de vós. Deixa ele cuidar de você agora. Deixa ele cuidar das suas coisas, dos seus negócios. Tudo que você consagra a ele, tudo que você entrega a ele, ele cuida. Porque ele é poderoso para fazer. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor, seja honra, seja glória, seja honra, seja glória, seja glória.
Quando no querer
Poderoso Deus, santa palavra, confiamos na resposta do alto, confiamos na direção divina. O Senhor faz além do que pedimos ou do que pensamos. O controle de todas as coisas está em suas mãos, na certeza de que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Vamos aplaudir Jesus Cristo nessa noite. Amém? Pode sentar, fique à vontade, você está na graça de Deus, em nome de Jesus. Falando um pouquinho do crescimento espiritual, em Mateus capítulo 6, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aí nessas quartas-feiras de dezembro, falando sobre o crescimento espiritual. Queridos, Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim, acharam aí? Mateus 6, versículo 21, que diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, onde nós colocamos o nosso coração é em algo que é precioso. Amém? O Senhor Jesus está nos dando um alerta muito grande aqui. Ele está dizendo: aonde você tem colocado o teu coração? E o que você tem feito de tesouro na sua vida? E a gente sabe que o tesouro é algo importante, é algo precioso à nossa vista, é algo que chama a atenção. E Jesus está dizendo aqui, ó, onde você está colocando o teu coração? E o que tem sido o tesouro para você? O que tem te chamado mais atenção? Porque, queridos, a atenção que nós damos a algo, aquilo se torna um tesouro na nossa vida. A gente começa a se importar. Se você está dando mais atenção às preocupações, aquilo ali de alguma maneira é o que está enriquecendo o seu interior de uma maneira ruim. Você está colocando toda a sua atenção ali. Se o seu coração está, talvez, com uma dúvida ou com um sentimento ruim, aquilo de alguma maneira está tomando todo o seu interior. Está crescendo, está tomando proporções que está tirando a sua atenção do devido lugar. Isso que mora o perigo. É aí que mora o perigo. E tem tomado a atenção dos teus olhos. Vamos imaginar aqui, você está andando numa avenida, passa lá na avenida, você começa a contar os carros, né? Você já fez isso na vida? Criança faz isso, né? Começa a contar os carros, é maravilha. Depois que cresce, nem liga mais para a contagem dos carros. Mas imagina que você está sentado na avenida, contando os carros. Aí passa um Fusca, te chama a atenção, porque é algo que você já viu. Aí passa uma Kombi, não desmerecendo esses carros, amém? Mas só para te dar um exemplo. Aí começa a aumentar. Aí passa ali um Gol, passa uma caminhonete, seu olho já deu uma atenção especial. Mas se passar aquela Ferrari vermelha, e junto com o Fusca do lado, para onde você vai olhar? Lógico, você vai olhar para aquilo que está te chamando a atenção. E muitas vezes, irmãos, coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, têm tirado a nossa atenção daquilo que é importante. A simplicidade. Às vezes a gente se importa em ter tantas coisas, ou até mesmo fazer tantas coisas, que o mais simples, que vai mudar a direção da nossa vida, nós não fazemos. O que é o mais simples, pastora? A fé.
A fé é o único ingrediente espiritual para crescimento, irmãos. E ela é tão simples, mas às vezes a gente não dá atenção devida. A gente começa a colocar outras coisas na frente. Ou seja, às vezes um problema começa a tomar dimensões, proporções maiores. Eu tiro meus olhos da palavra, tiro os meus olhos daquilo que Jesus já colocou no meu coração, amém? E eu começo a enxergar o quê? Só aquele problema de meu olho. Eu começo a dar uma atenção especial que eu não deveria estar dando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele está cuidando de nós. Mas às vezes a gente quer cuidar do problema. Eu até falei na semana passada que às vezes a gente coloca um problema nas mãos do Senhor para Ele resolver, e a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus, vai lá, pega o problema. Não, Senhor, daqui que eu resolvo. Estou com pressa. E às vezes a gente tem que saber esperar. O tempo de Deus, irmãos, é a coisa mais perfeita que tem. E às vezes a gente quer apressar um processo. E às vezes, por não apressar o processo, a gente se dá muito mal. Em vez de colher o fruto completo, a gente vai lá, pega o fruto, não tem paciência de esperar amadurecer, e aquele fruto não está tão bom. Eu contei semana passada, no testemunho de uma irmã, que ela orava para o marido parar de beber. Ah, Senhor, liberta meu marido, que ele pare de beber, que ele pare de fumar, que ele pare de fazer um monte de coisa lá. Deus atendeu a oração dela? Atendeu. Só que aquele homem não foi para a igreja. E ela começou a questionar Deus. Senhor, mas eu orei que ele parasse de beber, que ele parasse de fumar, que ele parasse de ter isso, aquilo. Só que ele não foi para a igreja. Ué, mas ela não orou para ele se converter. Ela orou para ele largar os vícios. Então a falta de atenção, até mesmo no mundo espiritual, em vez de nos adiantar uma bênção, acaba o quê? Atrasando, porque eu vou ter um trabalho dobrado naquilo que Jesus faria mais rápido. Então nós temos que saber como orar. Não é o caso aqui hoje, que hoje nós estamos falando de família, mas só um exemplo que eu sempre dou aqui para você entender. Jesus fala que se a gente pedir errado, a gente vai receber errado. Jesus fala que a gente recebe errado porque a gente não sabe pedir. A gente pede de qualquer forma, como se Deus não fosse capaz de nos atender. Ah, Senhor, é um exemplo só, tá? Ah, Senhor, me dá um carro velho mesmo, só para eu parar de andar de ônibus. Mas o que vai adiantar um carro velho? Vai viver na oficina? Vai trazer transtorno, aborrecimento, que não tem coisa pior, irmão, que um carro quebrando. É para tirar o juízo da pessoa. Porque carro, irmãos, não é luxo não, tá? Carro é uma outra família, né? Se prepara para isso. Tem gente que fala, eu quero um carro, né? Mas não olha, né, o que o carro gasta, né? É uma segunda família. E se é um carro ruim, irmãos, é duas famílias. Então a pessoa tem uma família normal. Aí ela pega um carro velho, ela vai dividindo mais duas famílias, então ela está com três. Que é um gasto um atrás do outro. Gera aborrecimento, frustração. E você quer um bem para você, né, ter uma alegria, uma satisfação, uma locomoção melhor, e aquilo ali fica te dando trabalho. Não traz o resultado que você queria. Mas por quê? Porque na hora de pedir, pediu de qualquer forma. Ah, Senhor, me dá apenas um barraquinho só para eu sair do aluguel. Aí todo eu brinco, né? Vem a chuva, o vento, pinga mais dentro da casa do que fora. Por que, Senhor? Aí desaba o telhado. Por que, Senhor? Mas qualquer pessoa pediu. Então, no mundo espiritual, irmãos, se a gente não der a devida atenção ao que a palavra de Deus está nos dizendo, se a gente fizer contrário daquilo que ela está nos dizendo, a gente não vai receber a totalidade daquilo que Deus quer nos dar. Nós não vamos ter um crescimento espiritual. Vamos sempre ficar naquela mesmice, naquela oração de água com açúcar, né? Com Deus me dei, com Deus me levanta, pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca vai sair disso. E Deus quer que você seja um conquistador no mundo espiritual. Amém? Então vamos ler aqui de novo, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ou seja, aquilo que tem valor, ali também estará o quê? O teu coração. O coração é a vontade do ser humano. Se ela fizer da família, da casa dela, o seu maior tesouro, ela vai começar a trabalhar em favor da família. Mas se essa pessoa
tiver o juízo, como diz o missionário, né? Se ela tiver juízo e pegar a palavra de Deus como seu tesouro, colocar o coração ali, a vontade, irmãos, ela vai ter tudo que ela quiser nessa vida. Todas as conquistas. Eu vou te mostrar isso aqui. Você está em Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10. Você está em Mateus, passa Marcos, o seguinte é Lucas, capítulo 10. Você conhece a história de Marta e Maria? Você conhece a história de Lázaro, o irmão delas, que morreu? Depois de 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou. Lembra dessa história? Mas o que acontece aqui, irmãos, é que quando passa essa passagem lá de João, que Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele tem um diálogo antes com Maria. Não vou abrir aqui hoje, tá? Isso é matéria para outro dia, mas só para você lembrar que Maria, com Marta, perdão, Jesus tem um diálogo com ela. Quando Jesus está se aproximando, depois de 4 dias que ela mandou chamar ele, Marta olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala com ela: Marta, eu não já te disse que ele há de ressuscitar? Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no dia da grande glória, né? Jesus estava dizendo algo para ela que ele já tinha dito. Mas por que ela não guardou? Porque ela não deu atenção. E aqui em Lucas 10, versículo 38, né? Há tempo para todas as coisas. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Nós recebemos Jesus na nossa vida? Sim. Só que muitas vezes nós não recebemos com devida atenção. Por quê? Porque Jesus já não está conosco, mas em carne e osso. Jesus está conosco por essa palavra que você carrega na sua mão e dentro do seu coração. Amém? É assim que Jesus se manifesta hoje, através da palavra, porque Jesus é a palavra. Então, Marta recebeu Jesus na casa dela? Recebeu. Versículo 39. E ela tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria tomou uma atitude diferente. Marta recebeu. A gente pode abrir até um diálogo aqui. Entra, Jesus, fica à vontade, não repara a bagunça, não é assim que a gente faz quando chega a visita. Repara a bagunça, não, é que a visita repara mesmo, né? Você nem se fala isso, quer a visita reparar mesmo. Aí entra, fica à vontade, a casa é sua. Vou ali na cozinha fazer uns quitutes para o Senhor e seus discípulos, que alegria o Senhor na minha casa. Só que Maria, ela se assentou para ouvir o que Jesus estava falando. Marta estava errada de querer, naquele momento, dar o melhor para Jesus? Não estava errada. Mas só que aquela hora não era a hora de servir. Era a hora de parar e era a hora de ouvir. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, irmãos. Parar. Eu estava lendo hoje o livro de Jó e estava meditando. E muitas vezes o que Deus faz? Deus permite uma tempestade para que o ser humano pare para ouvir a Deus. Muitas vezes não é vontade de Deus, irmãos, que o ser humano passe uma luta, passe um problema, passe uma necessidade. Não é vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, amém? Só que tem hora, irmãos, que a gente está tão agitado, está tão na correria com o coração e tantos outros tesouros, que Deus permite uma pequena situação. Aquilo não é para a morte, amém? É para a glória de Deus. Muitas vezes Ele permite você passar por alguma situação para você parar um pouco. Tem gente que não para dar atenção à palavra. E aí quando vem a situação, não sabe como proceder. Veio a situação de Lázaro quando morreu. O que a Marta fez? Não acreditou que Jesus poderia ressuscitá-lo naquele momento.
ela achou que era uma ressurreição para outro tempo, né? Quando os santos ressuscitassem no outro tempo. Mas Jesus está falando agora. Mas por que ela não acreditou? Por causa disso aqui, ó. Versículo 40. Marta, porém, andava como, igreja? Distraída em muitos serviços. Então, irmãos, a vida era danada para distrair a gente. A distração é a arma que o diabo usa para tirar os seus olhos da palavra. Lembra da Ferrari vermelha? Você jamais olharia para o Fusca vendo uma Ferrari vermelhinha brilhante passando diante dos teus olhos. O diabo coloca isso. Ele coloca algo para chamar a sua atenção, né? Muitas vezes são coisas boas, entre aspas, sim. Mas muitas vezes, irmãos, nem todo caminho, o próprio Provérbios diz isso. A caminho que aos olhos do homem parece bom, mas o final é o quê? Caminho de morte. Aquele tempo que o diabo consegue tirar você da presença de Deus é como se você estivesse contemplando uma Ferrari vermelha no trânsito. Porque você se distraiu do que era importante, do que era simples, a palavra de Deus. Tanto a Ferrari quanto o Fusca te levam em qualquer lugar. Te levam em qualquer lugar. Só que um vai mais devagar e o outro vai mais rápido. Mas nem sempre o mais rápido é o mais seguro, né? E a pessoa que está dentro da Ferrari não vai querer andar 20 por hora. Ela vai querer apertar o acelerador e colocar 100, 120, 150, 200. Ela vai querer se apressar. E às vezes Deus quer que você vá na simplicidade, devagar, crescendo espiritualmente. Quando Ele falar, para me dar atenção, você para. Quando Ele falar, ó, no momento de agora, você tirar um tempo para ler a palavra. Ah, mas eu estou tão sobrecarregado, tão na correria, eu ando tão cansado. Então comece a tirar o primeiro. Se você já no final do dia está sobrecarregado, não aguenta mais, então faça isso no início. Mas tirar o seu tempo de qualidade com Deus, como Maria fazia. Versículo 39, novamente. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria estava sendo alimentada. E a pessoa, quando ela está na correria, ela nem come direito. Já reparou isso? Nem come direito. Às vezes nem lembra de comer, né? Eu estava assistindo um pouco da pastora Goré esses dias, e ela estava falando com uma mulher que eu pedi oração porque os rins dela estavam entrando em falência, né? E o Espírito Santo falou com a pastora assim: pergunta ela se ela bebe água. Aí ela falou: irmã, a senhora não está bebendo água? Ai, pastora, às vezes eu esqueço de beber água. E como é que é a oração para os rins? São atitudes, você entende? Às vezes a gente está querendo forçar uma coisa diante de Deus que uma atitude nossa pode mudar. Às vezes a dúvida que você está aí, Deus, me tira essa dúvida. E Deus está falando, já te mandei você crer? Já te mandei crer para ver a glória de Deus? E às vezes você está como? Você está aí preocupado em tirar algo que Deus já falou, você tem controle sobre isso. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. A pessoa que está distraída, irmãos, ela não percebe a qualidade daquilo que ela está perdendo, e ela fica até aborrecida. Você pode ver que a pessoa que não está sentada aos pés de Jesus até fica aborrecida. Ai, esse negócio de igreja, tudo é fé, tudo é oração. Tem que ir lá e tomar uma atitude. Já ouvi muita gente falar isso. Já ouvi muita gente dizer isso. Ah, com vocês crentes é tudo isso, é tudo Bíblia, tudo oração. Ai, irmão, mas tem coisa que é só Bíblia e oração mesmo. Como eu falei na semana passada, às vezes tem aquela pessoa lá que é riquíssima, tem dinheiro assim, ó, para dar e vender, jogar, fazer o que quiser,
mas às vezes não consegue comprar a saúde. Então tem coisa que não é o dinheiro, tem coisa que não é o lazer, tem coisa que não é o trabalho demais, tem coisa que é Bíblia e oração. É parar um pouco e só ouvir o que Deus está falando. Às vezes as pessoas estão cheias de dúvidas na vida. Ai, Senhor, não sei o que fazer, mas Jesus está dizendo. Mas só que na hora de prestar atenção, está com o coração em outras coisas, em outros tesouros. Mas irmãos, para nós, esse aqui é o melhor tesouro. Tem tudo que você precisa. Amém? 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Imagina Jesus, né? Balançando a cabeça. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Já viu o ansioso? É agitado. A pessoa ansiosa não para, ela é agitada. Você está falando, ela está falando junto com você. Você já conversou com alguém que a pessoa não deixa nem você falar? Irmão, que agonia, dá para virar as costas e sair. A gente está tentando falar. Quantas vezes eu já atendi pessoas assim na igreja? Pessoa chega: pastor, estou precisando de um atendimento. Olha só, pastor, estou precisando de um atendimento, de ouvir uma palavra, né? Porque minha vida está assim, assim, assim. Aí quando eu vou para falar, mas isso aqui, isso aqui. Aí quando eu vou para falar, a pessoa não deixa eu falar, velho. Tem gente que está assim. Jesus está querendo falar com a pessoa, mas Senhor, é isso. Jesus, eu já sei. Deixa eu tentar resolver. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. É porque aquela pessoa da minha casa é muito difícil. E Jesus está dizendo: mas eu posso mudar. Não, Jesus, você não está entendendo. Aquela causa lá é impossível. Mas a pessoa está falando com o dono dos impossíveis. Tudo porque ela está ansiosa. E mais o que, igreja? Afadigada com muitas coisas. E se eu ficar com o coração em muitas coisas, irmãos, eu não vou ter tempo de parar e ouvir o que Jesus quer falar para mim. Jesus quer nos levar a um nível espiritual mais alto. Por isso que eu botei essas quartas-feiras como crescimento espiritual. Por quê? Porque nós vamos ter um ano aí, um ano cheio. Um ano inteiro de 2024 que a gente nem entrou ainda, mas que pode acontecer de tudo. É uma coisa incerta. A gente não sabe o que vai acontecer. Amém? Mas o que a gente pode garantir? Que Deus estará conosco em todos os dias. E que aquilo que eu coloco na mão do Senhor, Satanás não pode tocar. E se eu não tiver fé para crer nisso? E se eu ficar muito ansiosa e afadigada, preocupada: ai meu Deus, como será que 2024? Será que esse ano que vem eu consigo minha casa? Será que esse ano que vem eu caso no papel? Será que esse ano que vem meu filho vem para a igreja? Será que isso, que aquilo? Se eu ficar ansioso e afadigado com amanhã, eu não vivo hoje que Deus está me dando. O que Deus está nos dando hoje? Um tesouro riquíssimo. Continuando aí, 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Vamos ler junto, 42? Mas uma só é necessária. Irmãos, não precisa de mais nada. Não precisa ficar se preocupando. Você precisa ficar ansioso, afadigado, sem dormir, coração agitado. Ah, pastor, eu quero tomar um chá toda noite, quando o negócio está bravo. Estou tomando uns AS aí para poder refinar o sangue, senão o coração vai parar. Não, vai parar. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Aquilo que Deus te dá hoje pela palavra, se você crer, colocar o seu coração, fizer dessa palavra um tesouro, é a sua salvação no dia de amanhã. Amém? A palavra que tirou Maria do luto e fez ela ver o irmão dela ressuscitado foi a que ela guardou aos pés de Jesus. Marta ficou num cantinho
esperando ver o que ia acontecer, porque o coração estava cheio de dúvida. E muitas vezes, irmão, a gente tem que tirar essa pedra da dúvida para deixar os sonhos ressuscitarem, para deixar as coisas boas de Deus acontecerem na nossa vida. Amém? Deixa eu orar por você, por quem está em casa. Meu Deus, essa quarta-feira do crescimento espiritual, aonde o Senhor diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ou seja, onde nós colocamos o nosso coração, naquilo que nós damos atenção, naquilo que depositamos a nossa fé, será nosso tesouro. É isso que vai nos trazer salvação. Maria entendeu que aquele momento era hora de parar e ouviu o que Jesus estava dizendo. Marta não deu a devida atenção. Cuidado com as correrias, cuidado com as coisas da vida, do seu dia a dia, cuidado com as normalidades, achando que o tempo é desse jeito mesmo, e tirar a devida atenção do verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus. O centurião disse para Jesus: Jesus, uma só palavra que o Senhor disser, e o meu servo, ele ficará curado. Basta uma palavra. Tem gente buscando tanta coisa, e às vezes aquilo que Deus já está dando é o suficiente, o qual não nos será tirado. Aquilo no qual nós cremos, o diabo não pode nos tirar. Se dentro da palavra de Deus existe uma promessa, se dentro da palavra de Deus algo saltou aos teus olhos, creia, e isso não lhe será tirado. Para que quando vier o mau dia, o mau tempo, e você precisar de uma palavra, de uma direção, aquela que Deus já plantou no seu coração dias antes, é o que vai te salvar. Eu gosto muito do rei Davi, porque o rei Davi, quando tudo estava bem, ele nem rei ainda era, nem reconhecido, ungido ele ainda era. Ele ficava nos pastos, cuidando das ovelhas de seu pai, mas ele estava em constante comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele adorava com a sua harpa, ele cantava louvores a Deus, ele salmodiava, ele trazia ao coração palavras e palavras de Deus que ferviam dentro dele. Quando ele foi ungido e a perseguição começou, Davi nunca se esqueceu das boas palavras de Deus. E ele declarou que nenhuma de suas boas palavras se perderam ou caíram no meio do caminho, mas que todas elas na vida dele haviam se cumprido. Ele se tornou não apenas um pastor de ovelhas, não apenas um homem ungido, mas se tornou um derrotador de gigantes, um guerreiro para Deus, se tornou um rei e se tornou um sacerdote diante do Senhor. Irmãos, tudo aquilo que Deus te dá, se você guardar, não vai se perder. Pelo contrário, vai ficar ali para te salvar no momento de necessidade. Porque ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então pega essa palavra que ele te deu, guarde no coração como um grande tesouro. Guarde ali, preste atenção ali, coloque a sua atenção, toda a sua fé toda ali. E quando você necessitar, essa palavra que vai tirar você do fundo do poço, vai aliviar suas dores, vai tirar toda a tristeza, toda a ansiedade, e vai fazer de você um vencedor em o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é a única verdade que liberta. Assim eu oro pela vida desta pessoa, pelos seus anseios, pela sua família, por tudo que ela está colocando diante do Senhor. É essa palavra, palavra da salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você diga graças a Deus. Irmãos, fique com essa palavra de fé. Não seja só ouvinte, mas seja um praticante. Coloque diante de Deus em nome de Jesus e você será uma bênção. Diga para o seu irmão: você será uma bênção para a glória de Deus. Amém?